Em um futuro devastado por uma epidemia mortal que varre o mundo, a única forma de se proteger é evitando os infectados. Durante essa crise global, cientistas fazem uma descoberta surpreendente nas florestas próximas a Bristol. Para investigar os estranhos acontecimentos, uma equipe é enviada, mas logo desaparece sem deixar vestígios. O filme começa com uma cena intrigante. Homens quebram pedras na floresta, enterrando pequenos pedaços delas em locais diferentes. A seguir, somos apresentados a Martin Lowery, um cientista que chega àquela região para realizar uma pesquisa, ou pelo menos é isso que parece. A floresta está isolada e há um ponto de controle onde começa a zona de quarentena. O mundo fora da floresta, especialmente as cidades, se tornou um lugar perigoso devido à epidemia. Sem permissão, ninguém pode entrar. Martin alega que está ali para um projeto do governo que visa estudar o solo fértil da floresta para combater a crise alimentar mundial. Mas há algo mais, algo pessoal. Martin tem uma razão oculta. Sua ex-companheira, Olivia Wendell, foi enviada à floresta para uma pesquisa anos antes e nunca mais deu notícias. Determinado a encontrá-la, ele esconde suas verdadeiras intenções dos outros, que acreditam que ele está ali apenas por motivos científicos. Ao chegar ao ponto de controle, Martin passa por rigorosos procedimentos de sanitização e exames, pois o vírus que aflige o mundo é altamente contagioso. Os guardas no posto de controle vivem isolados há muito tempo, cumprindo ordens sem questionar e com pouco interesse nas pesquisas de Martin. Eles apenas verificam seus documentos, fazem algumas perguntas e deixam-no seguir. A jornada até o local de pesquisa é árdua. 2 dias a pé, sem a possibilidade de usar veículos. Martin é acompanhado por Alma, uma guia local. Quando se conhecem, ele percebe uma pintura curiosa na parede da casa onde está hospedado. A pintura mostra figuras em oração e sacrifício, aparentemente adorando uma divindade chamada Pernfik. Alma explica que é o espírito da floresta, uma entidade venerada pelos antigos habitantes da região. Para ela, é apenas uma lenda, uma história para crianças. Mas, por mais céticos que sejam, o mistério em torno de Pernfik está longe de ser a única coisa estranha naquele lugar. Com uma curiosidade crescente, Martin perguntou a Alma sobre a misteriosa entidade da floresta. Ela explicou que se tratava do espírito ancestral, uma força venerada pelos habitantes locais em tempos remotos. Hoje, no entanto, a história não passava de um conto infantil. A conversa deixou claro que, para ambos, a lenda não tinha grande peso. Após discutirem seus planos, Martin, aliviado com os resultados normais dos exames médicos, questionou por que o GPS não havia sido utilizado para rastrear os cientistas perdidos. A resposta foi simples, mas inquietante. A densa floresta bloqueava os sinais da rede e qualquer um que se aventurasse sem um guia corria o risco de desaparecer. Martin, tentando amenizar a tensão, comentou que a floresta, à primeira vista, não parecia tão ameaçadora, mas mesmo com sua coragem aparente, uma sensação de desconforto pairava no ar. Durante a noite, ele permaneceu no ponto de controle e, na manhã seguinte, ele e Alma iniciaram a caminhada rumo ao seu objetivo distante. Enquanto caminhavam, Martin mencionou que conhecia bem a doutora Olivia, com quem já havia colaborado antes. Alma, por sua vez, revelou que costumava receber cartas dela, mas o silêncio reinava nos últimos 6 meses. À medida que o sol se punha, montaram acampamento e se prepararam para a refeição. Contudo, com a escuridão, a floresta se tornou um espetáculo de sons estranhos e inquietantes, como se animais desconhecidos rondassem o local. Martin, em alerta, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Maldição da Floresta. Espero que esteja gostando. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. E se você quer assistir este filme completo ou qualquer outro filme ou série que trazemos aqui no canal, conheça nosso aplicativo parceiro, disponível para qualquer aparelho com sistema Android. Para saber mais, clique no link do primeiro comentário fixado e aproveite. Agora vamos continuar. Na manhã seguinte, continuaram a travessia pela floresta, até que se depararam com uma tenda abandonada. Alma recordou uma família que se perdera ali, nunca mais retornando. A tenda parecia ser deles, e a atmosfera ficou carregada de uma tristeza sombria. Temendo o pior, seguiram em frente, seus corações pesados. Antes do anoitecer,
acamparam novamente, buscando descansar, mas a paz foi quebrada por uma luz ofuscante e um ataque inesperado. Sem saber de onde vinham os agressores, foram brutalmente espancados. Quando despertaram, o acampamento estava destruído, seus pertences, incluindo os sapatos, haviam desaparecido. A destruição sugeria que outros humanos estavam por trás do roubo. Mesmo diante desse revés, o par seguiu firme, determinado a continuar. No entanto, a caminhada de Martin foi interrompida quando ele machucou a perna. Alma, rapidamente, improvisou uma muleta com um bastão e fez uma atadura para aliviar a dor, permitindo que prosseguissem. O silêncio na floresta era absoluto. Não havia sinais de vida, nem o som de pássaros, animais ou até mesmo o vento. Foi então que, de repente, um homem apareceu à sua frente. Ele se apresentou como Jack e explicou que os havia visto mais cedo, mas preferiu manter distância para não os alarmar. Porém, ao perceber a dificuldade de Martin, sentiu-se compelido a oferecer ajuda, mencionando que tinha sapatos extras em seu acampamento. Embora cautelosos após a recente experiência, Martin e Alma não viam outra alternativa, então aceitaram a oferta. Quando Jack insistiu para saber o motivo de sua jornada, Alma decidiu não revelar o verdadeiro propósito. Jack, em resposta, deixou claro que sem a confiança deles, não compartilharia a sua história, mas, ainda assim, os ajudaria com os sapatos e os deixaria seguir seu caminho. Ao chegarem ao acampamento de Jack, notaram que ele parecia bem estabelecido, com suprimentos diversos, o que sugeria que ele morava na floresta há algum tempo. Jack, por sua vez, parecia confortável ali, como se realmente tivesse encontrado uma paz solitária longe do mundo. Porém, a hospitalidade de Jack logo se transformou em algo mais sombrio. Depois de examinar a ferida profunda na perna de Martin, Jack afirmou que seria necessário suturar. Com uma calma assustadora, ele imediatamente costurou a lesão com agulha e linha, antes de oferecer sapatos, comida e água. A gentileza de Jack, entretanto, logo revelou uma intenção perturbadora. Quando ele lhes ofereceu uma bebida, ela inicialmente parecia doce e convidativa, mas logo os efeitos intoxicantes começaram a se manifestar. Foi então que a verdadeira natureza de Jack ficou evidente. A fachada amigável desapareceu assim que Martin e Alma perderam a consciência. Ao acordarem, se encontraram em uma situação aterradora. Jack os havia despido, vestido com roupas que ele mesmo havia confeccionado e posicionado de maneira perturbadora em fotografias que lembravam um ritual satânico com corpos supostamente mortos. Quando recobraram a consciência, estavam amarrados a cadeiras, enfrentando a dura realidade de sua captura. Jack, agora revelando sua verdadeira face, explicou que não poderia deixá-los ir devido às fotos comprometedoras que havia tirado. Essa revelação os deixou ainda mais aterrorizados. No dia seguinte, ainda amarrados, foram levados para fora, onde Jack começou a falar de maneira descontrolada sobre um poder invisível que supostamente habitava a floresta. Ele afirmou que podia se comunicar com essa força e insistiu que sua presença ali não era por acaso. Falou sobre um mundo em decadência além da floresta, deixando Martin e Alma em choque, cada vez mais apavorados com a situação e com a mente instável de Jack, que acreditava estar em contato com algo sobrenatural. A noite tomou um rumo aterrador quando Jack informou a Martin que a infecção em sua perna havia se agravado. De forma fria, alegou que seria necessário amputar alguns dedos para evitar a propagação da infecção. Martin e Alma protestaram, cientes de que Jack, sem experiência médica e apenas com um machado em mãos, estava longe de ser capaz de realizar tal procedimento. No entanto, com uma brutalidade inusitada, Jack cortou 2 dedos de Martin, que agonizou de dor até desmaiar. Antes disso, enquanto ainda estavam amarrados, Martin tinha avistado uma lâmina próxima e sussurrado para a Alma sobre a possibilidade de usá-la para cortar as cordas. O clima de horror só aumentava quando, horas depois, Jack decidiu que era hora de sacrificar Martin. Ele o vestiu de forma grotesca, cercando-o com objetos para um ritual bizarro, enquanto deixava a Alma trancada na tenda. Desesperada, Alma encontrou a lâmina e se libertou. Quando Jack retornou à tenda, Alma, tomada pelo desespero, o atacou, conseguindo feri-lo de forma significativa. Isso lhe deu a oportunidade crucial de correr em direção a Martin. Eles haviam combinado escapar assim que tivessem uma chance, e foi o que fizeram.
Após libertar Martin, os dois se separaram e correram em direções opostas, tentando se salvar. Jack, ferido, mas implacável, disparou flechas em direção à Alma enquanto a perseguia. Para distrair Jack e dar tempo à Alma, Martin gritou, atraindo a atenção do perseguidor. A distração funcionou, permitindo que Alma encontrasse um refúgio temporário. Enquanto Jack continuava sua perseguição, Martin, cansado e desesperado, tropeçou em algumas luzes familiares e se deparou com Mike. Embora Mike não pudesse ajudar, as visões que teve o guiaram a se afastar de Jack. Em um ato dramático de resgate, uma mulher em um terno apareceu e salvou Martin. Era Olivia, a mesma pessoa que ele havia procurado o tempo todo. Aliviado, mas sobrecarregado, Martin foi levado de volta ao acampamento de Olivia. Contudo, sua mente ainda estava focada em Alma e, determinado, voltou à floresta para procurá-la. Felizmente, encontrou Alma em segurança. Com a revelação de Olivia, as circunstâncias aterradoras que enfrentaram na floresta começaram a fazer sentido. Martin, angustiado com o que descobriram sobre Jack e os corpos mortos, confrontou Olivia sobre seu silêncio. Ela explicou que sua dedicação à pesquisa havia impedido qualquer comunicação com o exterior, pois havia feito uma descoberta monumental, uma pedra misteriosa que poderia alterar toda a sua percepção do mundo. A dor na perna de Martin exigia ação imediata e Olivia, com rapidez, cauterizou a ferida, fazendo-o enfrentar uma agonia ainda maior. Uma verdade surpreendente escapou de seus lábios. Jack, o homem que os aterrorizava, era na verdade seu marido afastado. A ausência dele, embora angustiante, proporcionava-lhes uma pausa do terror. Olivia, então, se aprofundou em sua história, revelando um segredo intrigante. Ela acreditava que havia sensores e possivelmente microfones espalhados por toda a floresta. Sua teoria era ousada. As árvores, talvez, estivessem tentando se comunicar. A pedra que havia encontrado parecia ser o elo que unia essas vozes misteriosas. Por meses, Olivia se dedicou a analisar os sons que a natureza emitia, criando um dicionário único e revelador. Ela compartilhava essas gravações com Martin, apelando para seu espírito científico. Os sons eram inusitados, sem paralelos no mundo conhecido, sugerindo uma força além da compreensão humana. Olivia revelou que, junto com Jack, descobriu sinais enigmáticos e um livro antigo próximo à pedra, sugerindo algo muito mais profundo do que um simples fascínio arqueológico. A busca deles os conduziu por um caminho sinuoso, onde Jack foi se distanciando da razão. Ele se perdeu em crenças místicas e, ao contrário de Olivia, que ainda acreditava na ciência, mergulhou de cabeça em uma obsessão por poder e magia, chegando ao ponto de tentar sacrificar Martin como uma oferenda. Para Olivia, o mistério da floresta continuava a ser o centro de seu estudo. Ela acreditava que estava à beira de uma grande descoberta, algo que conectava todas as árvores e plantas como uma rede biológica intrincada. Porém, Alma, cada vez mais desconfiada das intenções de Olivia, via semelhanças entre suas crenças e as loucuras que Jack adotara. Desconfiando que Olivia ainda estivesse de alguma forma envolvida com Jack, ou ao menos iludida de forma perigosa, Alma convenceu Martin a partir para sua própria segurança. Martin, embora relutante, cedeu à pressão, tentando convencer Olivia a acompanhá-los. Mas ela estava decidida, inabalável em sua convicção de que estava apenas começando a entender o que a floresta realmente queria dizer. Olivia acreditava que uma força misteriosa, a mesma que os atraíra a ela e a Jack, os havia manipulado como peças de um jogo. Essa força teria plantado, nas mentes de todos, o desejo de se aventurar na floresta. Embora as palavras de Olivia fossem intrigantes, Martin permaneceu cético, decidido a não ceder a teorias. Ele e Alma se preparavam para partir, sem se deixar levar por suposições. Mas, de repente, o chão da floresta liberou uma densa nuvem de fumaça ou gás envolvendo seu acampamento. O efeito foi instantâneo. Um gás alucinógeno, perigoso para a saúde, se espalhou rapidamente. Olivia, ciente do risco, os aconselhou a esperar. Contudo, com pressa de escapar, Martin e Alma pediram o traje de proteção de Olivia. Alma, determinada, assumiu a liderança, equipada com o traje e ligada a uma corda de segurança, e avançou primeiro. Infelizmente, o gás rapidamente dominou Alma, que passou a experimentar visões aterradoras e foi incapaz de continuar.
Martin, sem hesitar, a puxou de volta para a segurança. Alma, desorientada, gritou em pânico, afirmando ter visto uma entidade colossal dentro da névoa, confirmando suas piores suspeitas sobre a presença malevolente da floresta. Quando a noite caiu, a tensão atingiu seu ápice. Jack apareceu à beira do acampamento, segurando um panfleto, provocando medo imediato em Martin e Alma. Temiam um novo encontro com um homem perturbado que os atacou anteriormente. Olivia se aproximou de Jack para conversar e, ao voltar, disse que ele desejava se comunicar com a força misteriosa da floresta, uma conexão que ele acreditava ser possível somente através de Martin. Sob essa pressão, Olivia preparou uma poção que Martin, a contragosto, concordou em beber, em uma tentativa desesperada de entender as forças da floresta. Sentados sob uma árvore, ambos aguardavam uma resposta, mas o silêncio foi quebrado por um estrondo repentino, fazendo com que ambos se contorcessem de dor. Alma, buscando explicações, confrontou Olivia e, ao adentrar sua oficina, encontrou uma coleção de fotos de pessoas, vítimas da loucura de Olivia. Ao perceber a gravidade da situação e a colaboração de Olivia com Jack, Alma confrontou-a, ferindo-a no processo. Alma correu para onde Martin estava, chegando a tempo de impedir que Jack o ferisse. Em um ato desesperado de proteger Martin, Alma atacou Jack e, com um golpe fatal, pôs fim ao seu reinado de terror. A tensão atingiu seu ponto máximo, mas o desfecho trouxe uma reviravolta sombria. O misterioso gás, com suas propriedades alucinógenas, se espalhou novamente pela floresta, envolvendo Alma. Ao ser consumida pela névoa, ela foi tomada por visões bizarras e aterradoras, uma experiência angustiante que durou toda a noite. Quando o sol nasceu, Alma estava diferente. Algo profundo e inexplicável havia acontecido dentro dela. Olivia, que estava à sua frente, a olhou com um olhar de gratidão antes de desabar e morrer, como se finalmente fosse libertada de um peso invisível. Era como se a floresta tivesse finalmente retirado uma sombra de seu ser. O poder místico da floresta, que parecia ter escolhido Olivia como receptáculo, agora havia se transferido para a Alma. Com um tom ameaçador, Alma se aproximou de Martin e, de maneira enigmática, sugeriu que o guiaria para fora da floresta. E assim, o filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.